Olá, pessoal. Chegando aqui no nosso bloco 2 do Videocast 7 do Empreendedorismo como Vencer a Batalha. Hoje falando de gestão financeira com dois grandes especialistas aí, o Frank e o Gilmar. Pessoal, para introduzir esse segundo bloco, como o Frank já falou no final do bloco anterior, a gente vai falar de um tema que é extremamente polêmico, tá? Que é a questão de pejotização. Então, em episódios anteriores, a gente falou muito da diferença, por exemplo, do empreendedorismo por sobrevivência, o cara que quer ser empreendedor mesmo. Mas vamos pegar aqui um primeiro exemplo que eu queria que vocês falassem, que é o seguinte: olha, minha empresa fez uma mudança, tá? Eu fiquei ali desalocado um tempo e recebi uma proposta, vou aceitar e eu vou ser PJ, tá? Isso está associado à pejotização. Tem a discussão toda sobre lei, sobre o que pode e o que não pode, mas enfim. Então, eu queria que vocês falassem o seguinte: eu estou entendendo que se eu for pejotizar a minha atividade profissional, independente de que seja só para transformar aquilo em contra-cheque, automaticamente eu sou empresário? Eu posso aferir? Eu tenho a mesma responsabilidade? Vou começar com o Frank. Tem, cara. Infelizmente, você tem, né? O que acontece hoje, cara? A pejotização é um caminho sem volta, né? E a gente hoje tem um processo aí que está no STF, que está com o Gilmar Mendes. A última audiência pública foi em outubro do ano passado, né? Então, o Gilmar Mendes já falou assim: a pejotização ela vai sair, mas com ressalvas. Porque o que vem acontecendo com a pejotização? Muitos funcionários, né? A empresa, para fazer a redução do custo, ela vem massivamente demitindo aquele colaborador e fazendo com que aquele colaborador se transforme em uma pessoa jurídica, tá? Isso é um risco para as duas pontas. Por quê? Uma, pela questão dos pressupostos trabalhistas. Pessoalidade, habitualidade, onerosidade. Então, quando isso é percebido, né, a empresa é autuada. E o Ministério Público do Trabalho vem de forma massiva autuando essas empresas, tá? Por conta da questão da pejotização. O exemplo é simples. Você trabalha numa empresa, a empresa te demitiu e mandou você abrir uma PJ. Perfeito. Tá? O que vai acontecer? Você é aquela pessoa que não pode ser substituído. Você não pode colocar, por exemplo, o Gilmar para ir no seu lugar trabalhar. Mas se o Gilmar fosse um funcionário? A pessoalidade. Isso se a empresa concordar. Tá, mas olha só. Na maioria das vezes a empresa não concorda que há essa troca de papéis. Você, na pejotização, e isso acontece muito dentro da área médica, né, onde por conta disso, por conta desses processos, né, dentro da área hospitalar. Perfeito. Que são jovens que acabam de sair recém-formados dentro da universidade e vão trabalhar nos hospitais. Então, as grandes redes hospitalares não contratam ele como funcionário. Ele precisa ter uma empresa. Então, ele tem lá um supervisor. Se eu sou empresário, você não pode me supervisionar o Gilmar. Que não tem vínculo, né? Exatamente. Então, aí você começa a criar os pressupostos trabalhistas em né, cima disso. em cima disso. Tá? É por isso que o Ministério Público do Trabalho vem autuando essas empresas de forma massiva. Claro, isso vai bater lá no STF e está entrando como efeito repetitivo, porque esse processo está com o Gilmar Mendes e isso está sendo tudo para a decisão do Gilmar, tá? Do ministro Gilmar Mendes. Então, o que acontece? Você, na verdade, é um empregado disfarçado de empresa. E de empresário. Exatamente. E que então, você cria uma responsabilidade para você, da qual você não está preparado para isso. Como que a gente falou, né? Qualquer pessoa hoje que vai abrir um CNPJ, ela vai herdar automaticamente por ter o CNPJ associado à pessoa física. Nesse caso aí é só 1 para 1. Sim. Né? Mas ele vai ter que ter o conhecimento de gestão financeira. Sim. De fazer encontro de contas que o Gilmar falou, de fiscal tributário, de ter contabilidade, fazer balança, aquela coisa toda. Pagar todos os encargos, todos os impostos que são inerentes à empresa que ele constituiu, né? Então ele recebe, né? A empresa foi e pagou na conta PJ, o salário dele. Então ele tem um único cliente, que é essa empresa. Uma nota fiscal por mês. Uma única nota fiscal, no mesmo valor, tá? Que o valor, em regra, não vai variar. E ele entra na conta da pessoa jurídica, porque ele é obrigado a ter uma conta PJ,
e automaticamente ele transfere esse valor. Quando transfere esse valor para a conta dele, pessoa física, ou então quando ele não paga as despesas pessoais dele na própria conta PJ. Que cai na tecla do que nós falamos no bloco 1. Exatamente. É a mesma lógica, a mesma regra. É a mesma regra. Perfeito. Né? Então ele acaba tendo aí uma confusão patrimonial. Quando o fisco trabalhista percebe isso, porque e como o fisco trabalhista analisa isso? Você era funcionário, você estava na base daquela empresa no E-Social, como funcionário colaborador. Dentro da CLT, regido pela CLT. Exatamente. Então, o Ministério do Trabalho já tem essa informação que você já era funcionário, através dos dados que foram transmitidos para ele. Sempre encontro de contas, de informação, né? Você foi demitido, essa informação está lá. Você saiu da empresa, a empresa te demitiu, essa informação vai lá dentro da plataforma do E-Social. Você abre um CNPJ e você é obrigado a fazer essa informação ao Ministério do Trabalho quando você não tem funcionário. Então, você faz uma informação dizendo que você não tem nenhum funcionário e, a partir de quando você constituir um empregado, você reabre essa informação dentro da base do E-Social. Então, o Ministério sabe que você já é uma PJ. Né? E a Receita Federal e o Ministério do Trabalho têm acesso a essas informações porque você vai ter um prolabore, porque é o teu salário. Então, você vai gerar uma informação ao Ministério do Trabalho como sócio. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por exemplo, eu consegui uma remuneração lá na área de tecnologia, consegui um PJ e eu vou ter uma remuneração de R$20 mil por mês, tá? Então, partindo do princípio que você está numa gestão de uma empresa, porque é uma empresa, para começo de conversa, aqueles 20 mil não vai ser na íntegra teu, porque você vai ter que pagar imposto sobre a nota. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a pessoa, geralmente, até por falta de conhecimento, começar a jogar lá custo de alimentação, de não sei o que lá, é o que o Gilmar falou. Tem que ter encontro fiscal tributário dessa história. Para depois aferir ou o prolabore, como o Frank falou, ou o lucro, fazendo receita menos despesa igual a lucro. Essa regra é a mesma. É a mesma. Isso não muda. Isso não vai mudar. Entendi. Então, esse empreendedor, na verdade, né, ele vai ter todo esse custo operacional que uma empresa tem, tributação, né, contabilidade, né, e o que sobra, teoricamente, ele transfere para ele mesmo como distribuição de lucro. Tá, agora uma pergunta. Gilmar, essa pessoa, por exemplo, que o Frank falou, ele, teoricamente, ele pode ter 2 negócios. Ele pode atender 2 clientes diferentes. Não tem exclusividade. Não tem exclusividade. Esse é o grande problema. Um problema maior que começa com isso tudo, Guto, é na Constituição. Essa pessoa que o Frank estava mencionando, às vezes só tem um cliente, é a relação de emprego ali, na verdade. Ele está vendo aquilo ali como salário dele. Então, ele já começa a criar o seguinte, eu vou economizar, não vou contratar um profissional para me assessorar nesse processo aí de abertura da empresa. Porque na pejotização, às vezes, o contratante não te permite que você tenha uma pessoa para te substituir. Aí, então, por isso que você começa a ter a questão da pessoalidade. Você não é substituível. Você não pode me contratar, por exemplo, e me mandar trabalhar no teu lugar, na empresa que você era funcionário. Não, mas espera aí. Mas aí, pegando esse ponto, isso aí é interessante que vocês falaram. Por exemplo, existe o contrato. A empresa e você, PJ, né, que é contratante e contratado. Sim, que ele coloca uma cláusula de não exclusividade. Beleza. Então, se não exclusividade, eu não preciso não ser eu. Sim, mas ele não. Sim, que você não é exclusivo, que você pode ter outros clientes. Ah, tá. Não é exclusividade da ação ali profissional dentro. Não. Tá. Já não exclusividade, isso é muito comum no sistema de pejotização, que ele coloca justamente para quê? Quando ele coloca essa cláusula de não exclusividade, ele está dizendo para o Ministério do Trabalho o seguinte: ele pode trabalhar para outras empresas, ele não é um contratante exclusivo da minha empresa. Uhum. Ele pode ter outros clientes, mas na prática não é o que acontece. Você só trabalha para aquela empresa, você tem uma jornada de trabalho naquela empresa, você pode, se você falar assim, amanhã eu não vou trabalhar, vou para a praia, porque eu sou empresário. O dia está bonito, vou pegar um sol, não vou trabalhar, quando chegar da praia eu trabalho. Cara, o teu contratante vai te descontar. Normal. Como se você aquele dia. Então, assim, existe em regra, essa questão do vínculo oculto empregatício. É onde o Ministério do Trabalho vem batendo em várias empresas e autuando de forma massiva essa situação. Perfeito.
Gilmar. vai lá. Normalmente você tem profissionais, um analista de sistemas, um médico. É difícil de você conseguir botar alguém ali para substituir no seu lugar. É muito O próprio cliente conhecimento já- especializado ali do profissional, né, que está sendo contratado. Exatamente. O próprio cliente já não aceita. Você imagina, tô criando um software lá, tenho vários contratados como PJ, eu vou aceitar que mande um outro profissional no lugar para ter acesso às minhas informações. Tá, Gilmar, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, só para ficar claro isso pro pessoal, que eu acho que isso é motivo de muita dúvida. Sim, sim. Por exemplo, então vamos lá, o Frank me contratou, me pejotizou. Aí eu vou lá. Então, teoricamente, eu poderia contratar funcionários, ter uma empresa maior e mandar meus funcionários atender o Frank. Mas Sim. aí que o Frank falou, se o cara joga uma cláusula de exclusividade, eu não posso fazer isso. Não, ele bota uma cláusula de não exclusividade, justamente para que eu me proteja. Então, você pode atender outros clientes, Tá, mas eu não aceito... Outra pessoa que não seja eu. Exatamente. E você cumpre uma jornada de trabalho. Tá, e se eu terceirizasse isso, aí seria quarteirização, né? Sim. Ah. Então, o que em regra acontece? Né? Você era funcionário da minha empresa, eu te demiti e falei, abre uma empresa para você, para eu te recontratar como PJ. Eu reduzo o meu encargo trabalhista, porque eu deixo de pagar fundo de garantia, eu deixo de pagar a contribuição patronal do INSS, deixo de pagar 13º, deixo de pagar férias, né? Plano de saúde, vale alimentação, vale transporte. Então, para a empresa, existe uma economia financeira. E tu joga isso, assim, aí fica a dica para quem hoje está na situação de ser PJ, foi PJtizado. Dele ter a consciência, a disciplina que, não assim pensando em fundo de garantia, férias, 13º, que isso eu aprendi com vocês, empresário não tem isso. Sim. Mas para ele gerir fundo de reserva. Exatamente. Porque assim, o que acontece muito, o cara ficou lá 10 anos como PJ. Se ele não se preocupou em fazer isso ao longo dos anos, quando ele for desligado, ele vai sair com a mão na frente e outra atrás. Não vai ter nada. Sim. Porque ele torrou o dinheiro inteiro. Por isso que você vê hoje na Justiça Trabalhista dezenas de ações pedindo vínculo emregativo, que é justamente isso. Você é PJ, eu encerro o contrato com você, olha, acabou. Não tenho que te pagar a multa de 40% do fundo de garantia, não tenho que te pagar a indenização, não tenho que te pagar nada. Paguei aquele mês lá daquele nosso contrato, encerramos o contrato, te comuniquei 30 dias, né, que de praxe esses contratos de pejotização, a rescisão contratual, você tem que notificar 30 dias antes. Cara, te notifiquei, aí o que é que acontece? Essas pessoas acabam entrando na justiça solicitando vínculo empregatício e conseguem provar que realmente existia esse vínculo empregatício. Né? Porque tinha habitualidade, tinha onerosidade. Às vezes tem e-mail de recebendo ordem, né? Essas Cara, coisas. exatamente, tem insubordinação. Cara, e a gente já pegou coisas absurdas de o cara ter vale alimentação. Isso é complicado. Vale alimentação, quer dizer, você é uma pessoa jurídica que eu te contratei e eu te pago um vale, te dou um cartão de vale alguns anos alimentação. atrás, passei por uma empresa que os diretores eles eram PJs e eles tinham vale alimentação como se fossem CLTs. Né? Então, isso... Então, assim, vamos aqui só para... Isso é interessantíssimo. Eu costumo dizer o seguinte, para qualquer pessoa hoje que empreende, desejou, eu vou ser um microempresário, quero ter um negócio, ou até mesmo um PJ que tomou gosto pelo negócio, entendeu a regra e quer crescer, que eu acho que a regra se aplica igualmente, se ele entender essa relação básica, isso já é um 30% do caminho que ele vai saber as regras básicas, do que você falou no bloco 1, e essa relação trabalhista, né, profissional com contratados versus contratantes. Porque você tem dois pontos. Você tem o contrato da pessoa, da empresa com você que está te contratando e o teu contrato social seu com o seu CNPJ prestando contas para a legislação brasileira. Sim. Perfeito. Sim. Muito importante nesse ponto aí do seu contrato, do contrato social, ou seja, você com a pessoa jurídica, você gastar, investir nesse início aí na constituição, na elaboração desse documento. Porque dali é o seu ponto de partida. Às vezes você, o profissional que está sendo contratado como PJ, ele não quer ter custo. Na verdade, ele não tem muito recurso para isso. Então, ele quer simplesmente ir lá no portal do MEI, gerar os dados lá e, sou uma PJ agora. Ele não analisa o E faz isso em minutos, né, hoje em dia, Sim, né? faz isso em minutos. Só que isso tem uma implicação. Isso tem pontos de atenção ali. Então, às vezes, ele não gasta com uma consultoria para fazer esse procedimento para ele, mas ele está se colocando em risco. Então, assim, hoje, você tem os tipos jurídicos. O MEI, por exemplo. O MEI, a pessoa vai lá, constitui o MEI. O MEI é um tipo jurídico chamado empresário individual.
tudo que ocorre na empresa será transportado para a pessoa física. Tá, Gilmar, só um ponto. Então, beleza. Você entrou no segundo bloco. Quero fazer uma pergunta para você poder explicar exatamente isso. Aí depois a gente passa pro Frank. Assim, isso seria um tema só de um podcast. Mas, pensando do zero, olhando até uma empresa de grande porte, vamos focar nas 4 primeiras. Quais são os 4 tipos de empresa que é possível uma pessoa configurar, né, e constituir básicos? E eu gostaria que você começasse a falar pelo MEI, só para a gente ficar claro isso para todo mundo. Vamos começar. A gente pode centralizar hoje, assim, a grande massa de empresa no Brasil. Hoje, empresário individual praticamente não é utilizado, mas é utilizado só pelo MEI, né? Mas que, assim... O MEI é microempreendedor individual. Microempreendedor individual, mas ele tem um tipo jurídico empresário individual. Tá certo. O que isso significa? Significa que a responsabilidade do sócio está em conjunto com a empresa. Ou seja, se a empresa... É 1 para 1. A responsabilidade é ilimitada, né? Como assim ilimitada? Desculpa, Fran. É ilimitada. Ah, então, tá. o empresário individual, né? Que, assim, são as naturezas jurídicas. Então, o MEI. O MEI é um regime tributário. Ele não é uma natureza jurídica. O MEI... A natureza jurídica do MEI é empresário individual. Ah, cara, eu não sabia disso. Isso é interessante. Tá? Então, o MEI, a natureza jurídica dele é um empresário individual. O MEI, ele é para fins tributários. Ele é uma subdivisão do Simples Nacional, onde o faturamento anual é de até 81 mil, onde o microempreendedor... Ano que vem, em 27, está previsto mudança, né? Que eu li. Cara, Isso. Provavelmente a gente está muito confiante que sai agora, depois de outubro, essa... Atualização do valor anual. Atualização do valor, tá? Porque o que vai acontecer com a reforma, né? Dando um adendo aqui. A alíquota da reforma tributária provavelmente só vai sair depois das eleições. Tá, mas quando você fala alíquota da reforma tributária, é alíquota de... Do IBS e CBS. Ah, tá. Tá? Isso vai sair provavelmente só depois de outubro, tá? Por isso que o Simples Nacional, a gente vai fazer... O governo antecipou, né, a opção do Simples Nacional por conta da reforma, se vai ficar tudo dentro do Simples, se vai sair, depois a gente pode até explicar isso um pouco melhor. Mas, voltando lá para a natureza jurídica, existe o empresário individual, né, que abrange o MEI, que está dentro dessa natureza jurídica, né, o próprio empresário individual mesmo, né, e tem a sociedade limitada. É o SA. Não, Sociedade Anônima, não é SA. O S tem sigla? É Sociedade Limitada? Sim, é LTDA. LTDA, isso, Tá? isso. Então, isso, que a LTDA ela pode ser a ME, a EPP, empresas que não são tributadas pelo Simples Nacional, que é lucro presumido. O EIRELI entra aí? O EIRELI acabou. Por quê? Não existe mais? Não, que é a SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal de um Único Sócio. Perfeito. A EIRELI foi substituída com a atualização do Código Civil, né, o artigo 1052, ele traz essa natureza, esse tipo societário, né, da SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal. Mas, Frank, deixa eu só fazer uma pergunta. Assim, só pra gente botar no mesmo bloco. O que você tá me explicando é o seguinte. Eu vou separar sempre em pequena, média e grande empresa. Dentro do que a gente entende de pequena empresa, eu tô com isso tudo dentro desse bloco. Isso. O empresário Não é individual... Uhum. A SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, que é de um único sócio, e a Sociedade Limitada, que tem pluralidade social. E o primeiro que você falou, o MEI está incluso. O MEI está incluso na natureza jurídica de empresário individual. Cara, isso aí eu acho que eu falei de 30% de entender a relação, né, de empregado e empregador, e eu acho que isso que vocês estão explicando seria mais 30% do conhecimento necessário para qualquer empresário. Sim, porque o empresário acha assim, eu sou MEI. Tá, você é MEI para fins tributários, que é uma subdivisão do Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime simplificado de tributação, que é regido pela Lei Complementar 123. Tá? Mas eu posso ser uma microempresa e não ser Simples Nacional. Eu posso ter um faturamento até 4.800.000, que hoje é o teto do Simples Nacional, e não ser Simples Nacional por não ser vantajoso para a minha empresa estar no regime simplificado de tributação. Para mim é mais vantajoso eu estar no lucro real, eu estar no lucro presumido. Mas aí você já está em patamares de negócios já mais evoluídos, em termos de movimentação... Sim, em termos de movimentação financeira, tá? Em termos de faturamento. Né? Mas, em regra, o MEI, né, e a pequena e média empresa,
estão dentro do guarda-chuva ali da Lei Complementar 123, com faturamento até 4.800.000. Tá, e me parece que o MEI não é qualquer atividade que você pode ter MEI. Sim, não é qualquer... Tem atividade que... E o problema do MEI, ainda tem um problema. A resolução CGSN 140 de 2018, no seu artigo 100, ela diz que o MEI é a ocupação. O que seria isso? E é um exemplo que a gente gosta muito de dar lá na empresa, né, quando a gente recebe microempreendedores para buscar informação, apoio administrativo. Existe um CNAE específico de apoio administrativo. Tá, só para explicar, pessoal, o CNAE significa? Código Nacional de Atividade Econômica. Perfeito. Tá? Que esse código, na verdade, ele é um balizador, assim, falando bem didático, né? É um balizador para você poder fazer o seu enquadramento tributário. Então, quando você tem o seu objeto social, esse objeto social da sua empresa, ele vai ser vinculado a um CNAE, e esse CNAE é o que ele vai dizer qual é a forma de tributação que a sua empresa vai estar inserida. E que vai parametrizar, por exemplo, ele emitir a nota fiscal associada àquele CNAE. Exatamente. Tá? Então, vai dizer se ele vai poder ser uma empresa que pode optar pelo Simples Nacional ou não, né? Qual o tipo de anexo dentro do Simples Nacional que a empresa dele vai estar inserida. Tá? Então, o MEI, quando ele vê o CNAE, né, ele acha, e isso também muito por falta de orientação, tá? Voltando lá ao apoio administrativo, na verdade ele é um digitador. O que ele tem que desenvolver, a ocupação dele é fazer digitação. Pegar um texto, digitar, pegar uma planilha, digitar, nada mais do que isso. Então, quando você pejotiza, vou fazer apoio administrativo. Aí a pessoa lá está como secretária, está fazendo representação comercial, que na maioria das vezes é o que acontece, e representação comercial não é vedado ao microempreendedor individual, precisa ser uma empresa, precisa ter registro no Conselho Regional de Representante Comercial. Então, existe todo um rito. Então, quando você faz essa máscara, né, para você burlar o fisco, cara, é uma falsa segurança. Porque você vai emitir uma nota fiscal onde o descritivo da nota vai estar totalmente em desacordo com aquilo que você faz. Né? Que não basta só você apresentar, mas você tem que comprovar que aquilo ali está... Exatamente. Ali. E por conta da reforma tributária, e né, já entrando nesse gancho que hoje é um tema que também pega muito pequeno e médio empresário, né, porque a falta de conhecimento da reforma tributária é uma coisa que vem assustando o pequeno e médio empresário. Mas, Frank, eu vejo porque, assim, tem mais coisa. Sim. E aquilo que antes ele tinha que saber, que ele já não sabia, ainda se adicionou mais coisa. Exponencializou por conta da reforma tributária. Aí você aumenta consideravelmente o conhecimento que tem que ter. Só um adendo aqui, Guto, só para a gente pegar o ponto da questão do empresário com o MEI. Então, a gente tem o tipo jurídico é empresário individual, sociedade empresária, aí tem os das grandes empresas, sociedade anônima, enfim. Mas para o MEI é um empresário individual. Perfeito. O que isso quer dizer na prática? Na prática, que a responsabilidade da pessoa física, da pessoa que constitui o MEI, se agrega ao próprio MEI, se agrega à pessoa jurídica. Então, quando ele deixa de pagar lá as contribuições lá do MEI, quando ele consulta o CPF dele, dentro da Receita Federal, essa dívida que é da empresa... vai estar associada ao CPF dele. Vai estar associada ao CPF dele. Eu li uma vez, num artigo que eu gosto de ler bastante, até vocês me mandam muita coisa também lá pela C3, mas, por exemplo, essa constituição desse tipo de empresa do MEI talvez seja a única que você não consegue sonegar porque você tem o valor fixo por mês. Sim. Tá? Você fica inadimplente que você não paga, mas sonegar você não consegue, porque o valor é fixado, não é isso? É um valor fixo mensal, independente de você ter receita ou não, você tem aquele valor lá de contribuição, né? Parte vai para a Previdência Social do empresário. Então, né? Vale para a aposentadoria, para deixar isso claro para o pessoal. Sim, né? Vale para a aposentadoria. Nesse caso aí, o microempreendedor, ele fica garantido a aposentadoria de um salário mínimo, né? Por conta da própria contribuição. Se ele quiser contribuir a mais, aí tem outros caminhos que ele pode aumentar essa contribuição, tá? Mas isso fica, como o Gilmar muito bem falou, fica atrelado ao CPF dele, porque ele passa a ter uma responsabilidade limitada. O patrimônio da empresa, ele como empresário individual, o patrimônio dele fica atrelado a esse CNPJ. Então, se esse CNPJ deve, o patrimônio desse empreendedor fica atrelado a essa dívida, né?
E o que tem acontecido hoje, o que a Receita tem feito de uma forma muito... de uma forma muito... Corriqueira, essa vinculação aí. O protesto em cartórios. Então, o microempreendedor deixou de pagar lá aquela contribuição de 70, 80 reais mensais. Se isso entra para a Procuradoria, e hoje a Receita Federal está levando em média 90 dias para subir essa dívida para a Procuradoria da Fazenda, né? Você ficou inadimplente 90 dias, tá? A Secretaria da Receita Federal pega aquela dívida ali e joga para a Procuradoria da Fazenda. A Procuradoria da Fazenda Nacional, em 90 dias, protesta todo esse débito. Protesta como? Manda para o cartório. E a gente está falando uma coisa de menos de 300 reais, né? Exatamente. Aí gerou esse protesto. Automaticamente, quando você vai lá, parcela ou paga à vista, você tem a taxa do cartório, que na grande maioria das vezes, em alguns casos, é maior que a própria dívida. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente poder ir para a parte final do bloco 2, porque a gente está falando agora da importância do conhecimento de planejamento fiscal e tributário que cai nessas questões que a gente está falando aqui. Sim. Então, entender essa relação de pejotização já ajuda, e entender os tipos de empresa constituídos, como vocês explicaram no bloco associado à pequena empresa, onde o MEI faz parte, também ajuda bastante. Eu queria dar um exemplo para vocês, por exemplo, assim, eu sou um MEI. Aí qual é o teto hoje do MEI? 81 mil. Aí vamos supor que eu tive um ano excepcional, eu ganhava ali e faturei, sei lá, 160 mil. Tá? Eu meio que dupliquei o meu teto de 81 mil anual praticamente. Só que por eu não ter conhecimento, eu não fiz absolutamente nada. Eu continuei pagando o MEI em dia, porque eu tô com receita, e não fiz nada. Aí o que acontece? Teoricamente, quando você bate esse teto, pelo que eu entendo na minha ignorância, a Receita Federal automaticamente vai te enquadrar como um outro tipo de categoria dentro do Simples Nacional. Aí, se você não ficar atento a isso, você pode ser multado, pode ter que retroagir toda a tua contabilidade do ano. Então, ou seja, é como se você estivesse ganhando mais dinheiro e vai colocar menos dinheiro no bolso. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Vai lá, Gilmar, explica aí que você... Essa parte, você quando é desenquadrado do MEI, aí a Receita atribui a você ainda mais... Deveria ser um problema bom, né? Tá ganhando mais dinheiro, mas não é. Às vezes não é, né? Não é. Não, mas se você faz isso, se você acompanha isso e faz isso de uma forma certa... Pois é, Frank, aí que tá o problema. Você evolui bem. Não, aí beleza. O problema é que isso, em regra, não acontece. Normalmente o que a gente pega muito lá é assim, ocorre exatamente isso aí. A pessoa teve um faturamento extraordinário, emitiu nota lá direitinho e tal, mas não fez o procedimento de fazer um reenquadramento. Hoje o Simples Nacional, normalmente a pessoa sai do MEI para ir para o Simples Nacional. Normalmente isso é muito comum. E automático. Não é automático. Você faz a opção. Você tem que fazer a opção. Então, aí, mais uma vez, a assessoria ajuda Isso. Porque se você não faz essa opção e você desenquadra... Você passa a ser uma PJ normal. Lucro presumido. Lucro presumido. E aí vai retroagir o teu ano inteiro. Não, em alguns casos não retroage, só no início de abertura. Mas assim, as obrigações acessórias, elas se multiplicam. Então, uma empresa do lucro presumido, por exemplo, se você é MEI, você ultrapassou o limite lá, não fez a opção pelo Simples Nacional, que era em janeiro e agora passou para ser em setembro de cada ano. Então, setembro é a data de corte para fazer isso. Esse ano, passou a partir desse ano ser em setembro. Então, esse ano que vem, é ser sempre setembro. Sempre setembro. Tá bom. Você não fez esse procedimento. Automaticamente você passa a ser ou lucro presumido ou real. Caramba, Tá? entendi. E aí, as suas obrigações acessórias, elas se multiplicam. Você tem que entregar FD ICMS, se for comércio, FD contribuições, REINF, SF, SCD. Então, isso aí você precisa ainda mais de pessoas qualificadas que dominam esse cenário para te assessorar. Então, assim, muito importante acompanhar o faturamento. Faturamento que a gente diz, o faturamento que você emite nota regularmente. Então, usa sempre o corte do mês pro cara ficar vendo o desempenho, né? Igual um painel de indicador, meu irmão. E ele vai... Porque o que aconteceu? Ano passado, né, em janeiro, agora esse ano, a legislação do microempreendedor mudou, né? Por quê? Porque até 2025, você não tinha obrigatoriedade de emissão de documento fiscal apenas se fosse para pessoa jurídica. Perfeito. Então, se, por exemplo, o Gilmar contratasse um MEI, por exemplo, como pessoa física, esse microempreendedor não tinha obrigatoriedade de fazer a emissão do documento fiscal. Tá? A partir de janeiro de 2026, a regra do jogo mudou.
Então, passa o microempreendedor ter a obrigatoriedade de emitir o documento fiscal para qualquer pessoa, ou seja, pessoa física ou jurídica. Perfeito. Então, acabou aquela situação assim de a opção de você emitir a nota apenas para PJ. Né? Então, a pessoa física, quando contrata um microempreendedor, o microempreendedor tem por obrigação, tá, emitir o documento fiscal. Então, por exemplo, você contratou lá um serviço de treinamento, um exemplo. O Gilmar me contratou, então eu posso emitir uma nota fiscal no CPF dele. Eu Sim. não preciso botar no CNPJ da C3. Não, se ele contratou como pessoa física, sim. Não, pode, mas eu posso ter a opção de fazer pro CPF também. Não, aí depende de quem te contrata. Se foi a pessoa jurídica, ok. Porque assim... CNPJ para CNPJ. CNPJ para CNPJ. Não, mas se foi o Gilmar, pessoa Sim, física. ele te contratou para você dar um treinamento de coaching para ele, por exemplo. Beleza. Né? Então você vai dar um treinamento para a pessoa física, do Gilmar. E eu faço contra o CPF. Contra o CPF dele. Perfeito. Antigamente, até 2025, você não tinha essa obrigatoriedade de fazer a emissão do documento para o Gilmar, porque ele era a pessoa física. Tá? A partir de janeiro de 2026, a regra do jogo mudou. Então, o microempreendedor passa a ter a obrigatoriedade de, mesmo para a pessoa física, emitir a nota fiscal. Então, independente de se o Gilmar te contratou, a tua obrigação como microempreendedor é emitir a nota para ele. Entendeu? E deixar uma coisa clara pessoal, né? Qualquer remuneração, valor que entre no caixa da empresa, tem que sempre estar associado a uma nota fiscal. Sim. Documento fiscal, sim. Documento fiscal. No Rio de Janeiro, o regulamento tanto do Estado quanto do município determina isso. Documento hábil e idôneo, que a Receita Federal chama de hábil e idôneo, é o documento fiscal, é a nota fiscal. Então, seja na receita, na entrada de recurso, quanto no pagamento, você precisa ter um documento fiscal. Muito comum a pessoa chegar lá, contratei o profissional lá que vai fazer a manutenção do ar. Simplesmente faço o Pix da conta pessoa jurídica para ele. Quando eu faço isso, eu estou me colocando em risco como pessoa jurídica. Isso tem aplicação lá, normalmente a Receita Federal vai te exigir o documento fiscal, porque dentro do teu município, teu estado exige o documento. Você não tem o documento, essa obrigação é sua como empresário. Você não tem o documento, ele aplica lá o decreto 9580, que é o decreto do imposto de renda. Perfeito. O artigo, salvo engano, 730 e 731. O que ele faz? Ele pega aquele pagamento naquela data, divide por 0,65 e multiplica por 0,35. Isso é o imposto que você vai pagar no momento que você fez aquele desembolso para o profissional que fez a manutenção do teu ar-condicionado, por exemplo. Que ele deveria, por exemplo, ter um MEI e gerar o documento como MEI para você, por exemplo. Exatamente, exatamente. Quando você faz esse tipo de pagamento sem documento fiscal, você se expõe a um risco. Você está trazendo o problema que é da pessoa que prestou um serviço para você por não estar regularizada para dentro da sua empresa. Ou então a pessoa é a pessoa física. Você tem que fazer lá o RPA e fazer as retenções previdenciárias, caso tenha teto para imposto de renda, fazer a retenção do imposto de renda, fazer esse recolhimento pela tua PJ, né, para aquele prestador de serviço. Perfeito. E ele emitiu o RPA. Beleza. Aí você cumpriu o rito tributário. Então, isso que o Gilmar bem explicou, quando você não faz isso, a Receita entende que isso é o quê? Cara, pagamento a beneficiário não identificado. Perfeito. O que seria você conhece o Gilmar, porque assim, não é a identificação da pessoa, tá? Pessoa do Gilmar, que foi lá fazer a manutenção do teu ar e você pagou. É que não existe o que o fisco fala é de propósito negocial. Você não consegue associar um propósito negocial nessa operação de ele fazer a manutenção do teu ar-condicionado e você pagá-lo. Então, quando você não prova isso, e como é que você prova isso? Através de um documento idôneo. E o que é o documento idôneo? A nota fiscal, seja ela de produtos ou seja ela de serviço. Nesse caso aí do nosso exemplo, é uma prestação de serviço, uma nota que seria emitida de prestação de serviço, emitida pelo Gilmar para você, para que houvesse esse pagamento. Então, quando você faz isso, o fisco vai entender o seguinte: pessoa física, você, como fonte pagadora, tem por obrigação fazer a retenção previdenciária do INSS dele e, caso o valor tenha teto dentro da tabela progressiva do imposto de renda, fazer o recolhimento, a retenção do IR e recolher aos cofres públicos. Quando isso não acontece, foi esse cálculo que o Gilmar falou, né? A base de cálculo é majorada e você acaba assumindo o ônus dessa tributação que passa a ser da tua empresa
por você não ter feito ou não exigir a nota fiscal. Só pela ausência de um documento fiscal, você cai nessa... Então, assim, às vezes a gente entra em cenários complexos que vai exigir conhecimento também, mas porque você não cumpriu uma ação que deveria ter cumprido. Exatamente. Então, agora imagina isso no decorrer de a gente está falando de um caso. Sim, ao longo de 365 dias. Porque o que acontece às vezes, cara, tem muito pequeno e médio empresário, porque culpa a legislação tributária. Porque nós pagamos muito. A carga tributária no Brasil é muito alta. Concordo, é alta. Mas se você planeja, a gente tem vários benefícios fiscais ainda, né? Porque por conta da reforma isso vai acabar, né? Porque a gente vai trabalhar agora na questão do consumo, né? Então, a figura do pessoa física e jurídica, essa nomenclatura ela vai se perder. Hoje nós já temos a figura do contribuinte e não contribuinte. A pessoa física pode ser contribuinte do IBS e CBS. Entendi. Entendeu? Então, assim, acabou essa questão assim, a pessoa jurídica paga o imposto, a pessoa física só paga o imposto de renda. Eu, como pessoa física, além do imposto de renda, eu posso pagar o IBS e CBS. Tem alguns casos aí que caem nessa sistemática, tá? Que não é o tema, mas para as pessoas em casa entenderem, existe essa sistemática de ser contribuinte e não contribuinte, né? A pessoa física pode se tornar contribuinte do imposto IBS e CBS. Perfeito. Importante, Guto, eu acho que a gente deixar o cenário. Se a gente concatenar as ideias aqui, então a gente partir do princípio que o MEI ele é um empresário individual, ou seja, ele responde, a pessoa física dele responde também pelas dívidas da pessoa jurídica. Se a gente imaginar que na pessoa jurídica, se ele vai cometendo esses pequenos deslizes, esquece de pegar a nota, paga lá pela conta, ele está constituindo um passivo tributário ali. Se em algum momento ele for fiscalizado, isso tudo pode ir para a pessoa física dele. Então, assim, pode ter vamos dizer que ele seja autuado na pessoa jurídica. Não tenho condições de pagar. Mas ele tem um apartamento. Exatamente. Vai ficar com problema lá na pessoa física. Depois ele não consegue vender esse apartamento. Porque a dívida tributária atrela isso. Então, quando ele for tirar uma certidão lá para vender o imóvel dele, por exemplo, né, ele não vai conseguir vender porque ele não vai ter uma certidão negativa da pessoa física dele porque ele está com débito tributário. Exatamente. Então, a coisa é muito importante você, no início desse processo todo, você buscar as pessoas que te assessoram, que te orientem nesse caminho todo aí. A gente tem aí o próprio Conselho de Contabilidade, dá informações sobre isso, enfim. Ou procura escritórios de contabilidade aí voltados que possam te orientar nesse caminho. Tá bom. Gilmar e Frank, agradecer mais uma vez por essa aula que vocês deram aqui no Bloco 2. Né? Eu termino o bloco, né, falando da importância do planejamento fiscal e tributário. Então, eu que trabalho com concepção de empresa, estratégia, projetos, eu sempre afirmo, principalmente depois da jornada que a gente tem de, mais de 10 anos já juntos, de associar sempre, né, a visão do planejamento financeiro com o que você quer fazer, seja produto ou serviço. Como o Frank falou até no primeiro bloco, às vezes a gente tem negócios extremamente promissores, mas não vai para frente porque esqueceu dessa engrenagem que viabiliza tudo, sim, que é o financeiro. Então, pessoal, fechando aqui o bloco 2 e daqui a pouco iniciamos o bloco 3. Até já.